Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 311. Ele ainda está na Terra dos Redemoinhos? A expressão de Hattori Hyuno escureceu. Isso foi completamente inesperado. Logicamente, como discípulo pessoal do Hokage, Haruto Saito havia causado uma perturbação enorme no país dos Redemoinhos. Hiruzen Sarutobi não tinha motivo para não convocá-lo de volta a Konoha. Mantê-lo no país dos Redemoinhos só aumentaria o risco de ele ser assassinado. Mesmo que por alguma razão inevitável, Haruto Saito não pudesse retornar a Konoha, ele não deveria agir tão abertamente. Isso foi muito incomum. Relatório. Uma figura surgiu na porta, ajoelhada sobre um joelho e falando rapidamente. Novas informações acabaram de chegar. Um grande número de ninjas de Konoha foram avistados na região oeste da Floresta do Castigo Venenoso. Os olhos de Hattori Hyuno brilharam intensamente. Eles estavam aqui. As forças de Konoha finalmente chegaram para escavar o tesouro. Quantos são? Quem os lidera? Conseguimos vê-los claramente? Perguntou Hattori Hyuno, com urgência. Aproximadamente mais de 100. O líder é o comandante Anbu de Konoha, Presa Branca. Ele? A expressão de Hattori Hyuno mudou antes que um sorriso irônico se formasse em seus lábios. Presa Branca era forte, mas a força dos dois era quase igual, nenhum dos dois tinha uma vantagem esmagadora. No entanto, desta vez, Hattori Hyuno tinha uma enorme vantagem numérica. Toda a sua força de elite estava reunida ali, com seus guerreiros mais habilidosos mobilizados. Os Anbu da Névoa estavam totalmente mobilizados, e os recém-reformados 7 espadachins ninja se juntaram à operação. Se uma batalha acontecesse, o lado de Hattori Hyuno teria uma vantagem esmagadora. Fiquem de olho neles. Avisem os outros, é hora de partir. Partimos imediatamente. Hattori Hyuno gritava ordens enquanto avançava com suas tropas. Várias horas depois, final da tarde. A floresta do Castigo Venenoso estava coberta de umidade e neblina, e o sol poente lançava sombras sinistras através da densa folhagem. Hattori Hyuno liderou mais de 150 ninjas de elite da névoa, reunidos na base de uma pequena montanha. Ao seu redor estavam seus guerreiros mais poderosos, incluindo 7 espadachins ninja. Relatório, Conselheiro Sama. Eles estão a 16 quilômetros de distância. Parece que estão procurando por algo. Relatório, Conselheiro Sama. Nosso falcão de pena azul foi avistado pelo inimigo. Relatório, Conselheiro Sama. Eles enviaram ninjas Hyuga para expandir seu alcance de reconhecimento. Relatório, Conselheiro Sama. Eles começaram a cavar o chão. Os relatórios chegavam um após o outro, contendo notícias boas e ruins. No entanto, Hattori Hyuno permaneceu calmo e sereno, sem demonstrar sinais de impaciência ou frustração. O pior cenário ainda não havia acontecido. Konoha só havia notado o falcão de pena azul, mas não havia descoberto as forças da névoa. Isso foi o mais importante. Todo o resto era secundário. Mesmo que alguns batedores ou pássaros da névoa fossem detectados, isso não mudaria nada. Konoha não abandonaria a escavação só por causa de pequenas suspeitas. Afinal, não era incomum encontrar batedores da névoa em qualquer lugar da Terra dos Redemoinhos. Quem suspeitaria que uma força de ataque de elite da névoa estivesse reunida ali? Hattori Hyuno havia posicionado suas tropas intencionalmente ao pé da montanha para evitar serem detectadas pelo Byakugan do clã Hyuga. Manter distância e usar a montanha como cobertura garantiu que não seriam vistos. Quanto ao falcão de pena azul, Konoha pode tê-la notado, mas derrubá-lo era impossível devido à sua altitude elevada. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou pela paisagem, sacudindo o chão como um terremoto. O que está acontecendo? Descubra imediatamente, ordenou Hattori Hyuno. A explosão veio de mais de 10 quilômetros de distância, mas não parecia um ataque comum. No local da escavação, a 10 quilômetros de distância, na base de outra pequena montanha, uma parte da encosta desabou, formando uma encosta íngreme. Mais de 100 figuras encapuzadas estavam reunidas, trabalhando sob o comando de Presa Branca, cavando cada vez mais fundo no chão. Na realidade, a maioria deles não eram Anbu. Presa Branca os havia disfarçado, obrigando-os a usar capas e máscaras pretas. Isso era tanto uma medida de precaução quanto uma tática de segurança, visto que se tratava de uma operação secreta. Esse é o 13º falcão de pena azul que avistamos, murmurou uma voz grave ao lado de Presa Branca. Quem falava era um ninja Hyuga com seu Byakugan brilhando fracamente. Presa Branca olhou para o céu. Não importa. Viemos aqui para recuperar o tesouro e não vamos sair de mãos vazias, disse ele, decidido. Mesmo que os falcões de pena azul enviem informações para a névoa, quando chegarem, já teremos ido embora há muito tempo. Verdade, reconheceu o ninja Hyuga, antes de acrescentar. Além disso, mesmo que a névoa apareça, eles precisarão de horas para reunir forças suficientes. A menos que consigam invocar instantaneamente um exército de guerreiros de primeira linha, não conseguirão nos deter. Mesmo que os 7 espadachins ninja cheguem, eles morrerão aqui. Exatamente. Presa Branca assentiu, olhando para o céu novamente. A inteligência da senhora Mito não era precisa o suficiente, comentou outro ninja. Ele era magro e de estatura mediana. Não se preocupe, Lord Hakuyama, respondeu Presa Branca. Embora o mapa do tesouro da senhora Mito tenha décadas, a estrutura principal do cofre está no mesmo lugar há mais de 400 anos. Mesmo que tenha havido modificações, a entrada não deve ter mudado muito. Nós a encontraremos. Se você diz. Hakuyama sentiu em concordância. Capitão. Aqui. Uma voz gritou de repente do local da escavação. Presa Branca, Hakuyama e o ninja Hyuga chegaram ao local em um instante. Uma grande parte da encosta da montanha foi escavada, revelando um muro de pedra desmoronado. Este muro foi claramente feito pelo homem. Isso pode ser uma passagem. Cavem por ela, ordenou Presa Branca. Minutos depois, a escavação revelou um túnel escuro que levava ao subsolo. Você e você fiquem aqui e vigiem. Se algo incomum acontecer, informem imediatamente.
O resto de vocês, sigam-me, ordenou Presa Branca. Ele liderou mais de 100 ninjas pela passagem, deixando apenas uma dúzia de ninjas Hyuga para trás. Seu Byakugan garantiu que nada em um raio de 10 quilômetros escapasse à sua atenção. Dentro do túnel subterrâneo, os ninjas de Konoha se reuniram diante de uma porta de pedra selada. Sua barreira de selamento já havia sido ativada. Esta era a entrada que Aruto Saito havia descoberto antes. Na ocasião, ele não conseguiu romper o selamento e usou uma técnica de quebra de barreira para se teletransportar para dentro. Entretanto, Presa Branca e sua equipe não conseguiram contornar o selo dessa maneira. Felizmente, Mito Uzumaki conhecia a existência desta porta, então Presa Branca trouxe consigo especialistas da Anbu em técnicas de selamento. Com o tempo, eles conseguiram romper a barreira e abrir a porta. 3 especialistas em selagem começaram a trabalhar enquanto os outros esperavam pacientemente. Aruto Saito esteve aqui antes de nós. Como ele conseguiu entrar? Refletiu o Ninja Hyuga. Presa Branca olhou para ele e deu de ombros. Quem sabe? Relatório. Uma voz em pânico ecoou atrás deles. O Ninja Hyuga correu para dentro do túnel, sua voz cheia de urgência. Um grande número de ninjas da névoa está se aproximando. Os 7 espadachins ninja estão entre eles. E a Tori Ryuno está com eles. O túnel inteiro ficou em silêncio mortal. A expressão de Presa Branca escureceu. A batalha pelo tesouro Uzumaki havia começado. Capítulo 312. O túnel foi imediatamente lançado no caos. A Tori Ryuno? Por que ele está aqui? Eles vieram com algum propósito? Droga! Quem vazou a informação? A Tori Ryuno e os 7 espadachins ninja? Quantos mais são? Em circunstâncias normais, os ninjas de Konoha no túnel não teriam entrado em pânico só porque um inimigo apareceu. Mas desta vez era diferente. Todos sabiam quem era Tori Ryuno. Ele era um dos segundos em comando mais fortes entre as 5 grandes vilas ninja. Sua reputação superava até a de Danzo. Claro, se fosse apenas a Tori Ryuno sozinho, não seria um problema. Presa Branca estava aqui para enfrentá-lo. A Tori Ryuno sozinho não causaria muitos problemas. Mas o problema era que os 7 espadachins ninja também estavam aqui. Para Tori Ryuno e os 7 espadachins ninja aparecerem juntos. Isso significava que a névoa havia chegado totalmente preparada. Afinal, a Tori Ryuno era o conselheiro do Mizukage, enquanto os 7 espadachins ninja pertenciam às forças Anbu da névoa, que estavam sob o comando direto do terceiro Mizukage. Normalmente, para evitar conflitos internos, os 7 espadachins ninja nunca operariam sob o comando de Tori Ryuno. Mas desta vez, silêncio! Presa Branca ordenou em tom baixo e enérgico. O túnel ficou em silêncio imediato. Quanto tempo falta para quebrar o selo? Presa Branca se virou e latiu. 1 minuto, no máximo 1 minuto, respondeu apressadamente o especialista em selamento da Anbu. Depressa, abram o mais rápido possível, ordenou Presa Branca antes de se virar e gritar. Todos, preparem-se para a batalha. Sim, senhor. Um coro ressonante de vozes respondeu em uníssono. Escutem com atenção, continuou Presa Branca. Assim que entrarmos no cofre, sua prioridade é procurar pergaminhos e documentos. Qualquer coisa facilmente portátil levem com vocês. Quanto ao ouro e outros objetos de valor, se não puderem carregá-los, destruam-nos. Se não pudermos levá-los, não deixaremos o inimigo levá-los. Entendido? Entendido, respondeu o ninja com firmeza. Naquele momento todos estavam tensos, até mesmo o próprio Presa Branca. Recuar não era uma opção. Nem podiam se dar ao luxo de enfrentar a Tori Ryuno antes de abrir o cofre. Ninguém podia garantir que Konoha venceria a batalha. Se perdessem, a quem pertenceria o tesouro? É por isso que eles tiveram que abrir o cofre primeiro. E como agora estavam correndo contra o tempo, Presa Branca não teve escolha a não ser dar a ordem brutal de destruir o tesouro se necessário. Normalmente, transportar ouro e outros tesouros não seria um problema sem a interferência inimiga. Mas com inimigos poderosos se aproximando, carregar saques pesados para a batalha era impossível. Para Presa Branca, o verdadeiro valor do cofre Uzumaki não era dinheiro. Tanto Konoha quanto a névoa sabiam disso muito bem. Não se tratava de riqueza. Era sobre documentos confidenciais, esquemas de artefatos do clã Uzumaki e, mais importante, os pergaminhos de jutsu de selamento proibido do clã Uzumaki. Estes jamais deveriam cair nas mãos da névoa. Presa Branca já havia se decidido. Se a batalha se voltasse contra eles, ele destruiria tudo e recuaria. Se Konoha não podia tê-lo, a névoa também não poderia. Será que Akami foi capturado? Especulou o Ninja Hyuga de repente. Ele era o único que sabia a localização exata do cofre. Os olhos de Presa Branca brilharam com a compreensão. Não é impossível. Bum! O túnel subterrâneo tremeu violentamente. Está aberto! Está aberto! Exclamou o especialista em selagem. A enorme porta de pedra se partiu ao meio e começou a se abrir lentamente. Entrem em frente. Mais de 100 ninjas de Konoha correram para a câmara além, e então congelaram de repente. Eles deveriam ter começado a coletar o tesouro imediatamente. Mas, não havia nada para levar. A câmara não estava completamente vazia. Mas o único objeto em todo o quarto era uma luxuosa cama de madeira no centro, coberta de cobertores e travesseiros, tudo coberto de poeira. Era isso que Aruto Saito havia deixado para trás na noite em que escapou. Devido à emergência da época, após descobrir que Tsunade estava em perigo, ele saiu correndo, esquecendo-se completamente de guardar a cama em seu espaço de itens. Tirando aquela cama, o tesouro inteiro estava vazio. O chão apresentava sinais de que muitos objetos haviam sido armazenados ali. Havia marcas de baús, itens empilhados e até marcas de queimaduras de explosões onde Aruto Saito testou suas etiquetas explosivas de vedação. Originalmente havia vários corpos mumificados do clã Uzumaki aqui.
mas eles foram incinerados quando Haruto Saito conduziu seus testes de explosivos. Onde está o tesouro? Onde estão todos os objetos de valor? Por que só tem uma cama? Todos ficaram estupefatos. Eles rapidamente se reuniram ao redor da cama luxuosa, inspecionando-a atentamente. Como era o único objeto no quarto, não tiveram escolha a não ser examiná-la. A julgar pelo material e pelo artesanato, é tudo feito em Konoha. A cama, os cobertores até os travesseiros, observou Presa Branca. Os entalhes na estrutura da cama, esse design só se popularizou este ano. Akame deixou isso? Perguntou Lord Hakuyama. Provavelmente. Ele deve ter dormido aqui, disse Presa Branca com um tom complicado. Todos trocaram olhares estranhos. Haruto Saito trouxe uma cama em uma missão? Como ele o carregou para a terra dos redemoinhos? Como ele o transportou para o cofre? Nada disso fazia sentido. Foi completamente desconcertante. Onde está o tesouro? Perguntou o Ninja Hyuga. Presa Branca não teve resposta. Para onde foi? O chão mostrava claramente evidências de que uma grande quantidade de objetos de valor havia sido armazenada ali. Mas tudo se foi. Nesse ponto, somente Haruto Saito poderia explicar o que havia acontecido. Ele teria movido o tesouro para outro lugar? Muitas pessoas estavam começando a suspeitar que esse era o caso. Uma forte rajada de vento soprou pela entrada do túnel. Alguém estava se aproximando rapidamente. Fique alerta. Presa Branca ordenou calmamente. Num instante, todos os ninjas de Konoha sacaram suas armas. Da entrada do túnel, uma figura em alta velocidade parou de repente. Então, mais 7 figuras apareceram atrás dele. Era Tori Hyuno e os 7 espadachins ninja. A Tori Hyuno imaginou que Presa Branca poderia tentar destruir o tesouro. Então ele correu na frente com os 7 espadachins ninja. Claro, isso era arriscado. Sua principal força de ataque ainda estava alguns minutos atrás. Mas nos limites apertados de uma câmara subterrânea, a quantidade nem sempre era uma vantagem. Às vezes, era uma desvantagem. E a Tori Hyuno tinha absoluta confiança na própria força. Ele entrou no cofre, olhou ao redor e seu rosto mudou drasticamente. Onde está o tesouro? Onde está tudo? Que diabos? Konoha já tinha levado tudo? Como? Ele não os tinha visto levar nada. A névoa havia se sacrificado tanto por este tesouro, mas agora? Ele se foi? Chegaram tarde demais, disse Presa Branca friamente. Nós também chegamos tarde demais. O tesouro já se foi. Capítulo 313. Presa Branca foi o primeiro a falar, explicando a situação. Não era sinal de fraqueza, era porque ele não queria começar uma batalha sem motivo. O tesouro havia sumido, e se ambos os lados se eliminassem ali, para que serviria? Além disso, Presa Branca estava cauteloso com a Tori Hyuno. Aquele homem era um polivalente em batalha, fosse em combate corpo a corpo, ataques de longa distância ou escaramuças prolongadas, ele não tinha fraquezas. Sua reputação temível não era apenas para se exibir. Embora Presa Branca nunca o tivesse enfrentado antes, ele não podia se dar ao luxo de menosprezá-lo. A Tori Hyuno não respondeu às palavras de Presa Branca. Em vez disso, observou o grande salão, analisando a cena. Ele examinou os padrões de poeira no chão. Algumas áreas apresentavam camadas espessas de poeira, enquanto outras, mais finas, provavelmente devido aos tremores de batalhas na floresta acima, que haviam levantado poeira. As pegadas de Haruto Saito ainda eram visíveis, parcialmente cobertas por uma nova camada de poeira, provando que ele estivera ali recentemente. E havia também as marcas deixadas por baús empilhados. As marcas na poeira eram nítidas. A julgar pela espessura da poeira nas marcas, os baús haviam sido movidos há algum tempo, não hoje. E então havia a luxuosa cama de madeira. Ele também estava coberto de poeira, mas não tão densamente, o que significava que havia sido colocado ali mais recentemente do que o tesouro desaparecido. A poeira em camadas era a evidência perfeita. Com base nessas observações, a Tori Hyuno concluiu que o tesouro realmente esteve ali, mas foi movido antes da chegada de Presa Branca. Presa Branca estava dizendo a verdade. O silêncio tomou conta da câmara. Os ninjas de Konoha permaneceram tensos, observando a Tori Hyuno e os 7 espadachins ninja atentamente. Um problema muito embaraçoso surgiu. As forças de Tori Hyuno estavam bloqueando a única saída. O corredor era estreito, o que significava que as forças de Konoha estavam efetivamente presas dentro do cofre. É claro que Konoha tinha muitos lutadores poderosos, e eles poderiam lutar para escapar. Mas se uma batalha acontecesse aqui, o cofre poderia desabar, enterrando todos vivos. De repente, passos abafados ecoaram no túnel. Mais ninjas da névoa estavam chegando. Como seus níveis de habilidade variavam, os mais rápidos e fortes chegaram primeiro. Mais e mais ninjas da névoa entravam no túnel, aumentando rapidamente o número atrás de Tori Hyuno para 70 ou 80. 2 minutos se passaram. A Tori Hyuno ainda não havia falado. Ele ainda estava imerso em pensamentos. Para onde foi o tesouro? Haruto Saito. Ele não retornou a Konoha, o que significa que outra pessoa enviou a mensagem. Hiruzen Sarutobi enviou Presa Branca para cá, mas agora o tesouro desapareceu. Antes disso, apenas Haruto Saito sabia a localização do tesouro. Será que ele o moveu? A Tori Hyuno considerou a possibilidade. Era a explicação mais lógica, mas alguma coisa não batia. Por que Haruto Saito moveria o tesouro em segredo? Não fazia sentido. Ele tinha intenções ocultas contra Konoha? E mesmo que ele quisesse movê-lo, como ele poderia transportar um tesouro inteiro sozinho? A menos que ele não o havia levado para muito longe, apenas o havia realocado para outro lugar na Floresta do Castigo Venenoso, um lugar que só ele conhecia. Se a distância fosse curta, ele poderia ter feito isso sozinho, correndo de um lado para o outro para carregar tudo. Ele é um desertor de Amegakure. A Tori Hyuno lembrou-se de repente. Por um momento, ele realmente começou a suspeitar da lealdade de Haruto Saito. Mas era uma teoria frágil. Haruto Saito era discípulo pessoal de Hiruzen Sarutobi. Alguém que fosse escolhido pessoalmente pelo Kage não teria problemas de lealdade.
Caso contrário, Hiruzen nunca o teria acolhido. Tudo estava ficando cada vez mais confuso. Se tivermos que lutar, vamos lá fora. Presa Branca falou de repente. Se lutarmos aqui, seremos todos enterrados vivos. Seu significado era cristalino. A Tori Hyuno também entendeu. Se eles lutassem aqui, o cofre desabaria. Mesmo que os outros ficassem para trás, apenas uma batalha entre ele e Presa Branca poderia derrubar o lugar inteiro. Assim que Presa Branca terminou de falar, 2 homens que estavam ao lado dele removeram suas máscaras. O homem à sua esquerda tinha cerca de 30 anos, rosto barbudo e exalava o ar de um líder de alto escalão. A expressão de Tori Hyuno mudou um pouco. Este homem era ninguém menos que Nara Hakuyama, comandante supremo da 4ª divisão de Konoha. Ele veio pessoalmente ajudar Presa Branca a abrir o cofre. Então, o ninja de olhos brancos à direita de Presa Branca removeu sua máscara. Só então a Tori Hyuno percebeu. Aquele era Yuga Leitai, chefe da família filial do clã Yuga. A Tori Hyuno de repente entendeu algo. O lado dele não tinha mais vantagem. Ele já havia considerado uma oportunidade de eliminar Presa Branca. Mas agora, isso parecia impossível. Tanto Nara Hakuyama quanto Yuga Leitai eram potências renomadas. Pior ainda, seu status significava que nunca viajavam sozinhos. Seja como guarda pessoal do comandante da 4ª divisão ou como unidade de escolta de elite da família Yuga, eles sempre estavam acompanhados por lutadores de primeira linha, o que significava que os ninjas mascarados de Konoha parados atrás deles provavelmente eram todos extremamente fortes. Tudo bem, vamos lutar lá fora. A Tori Hyuno finalmente assentiu. Ele então fez sinal para seus homens recuarem, e Presa Branca o seguiu de perto. A Tori Hyuno considerou brevemente desmontar o túnel para aprisionar as forças de Presa Branca no subsolo, mas a ideia era inútil. Com mais de 100 ninjas de Konoha, eles conseguiriam escapar cavando mesmo que todas as saídas estivessem seladas. Ambos os lados se moviam lentamente. Assim que a equipe de Presa Branca entrou no túnel, ninguém ousou fazer um movimento imprudente. Se uma luta acontecesse agora, o túnel inteiro poderia desabar, enterrando todos vivos. Demorou 20 minutos estressantes para ambos os lados retornarem à superfície. Bum, bum, bum. A briga começou instantaneamente. Sem hesitar, todos atacaram. Afinal, eles eram inimigos. Mesmo que tivessem se encontrado no deserto, eles teriam lutado de qualquer maneira. Presa Branca enfrentou a Tori Hyuno. Nara Hakuyama e Yuga Leitai lideraram suas forças contra os 7 espadachins ninja. Esta batalha estava fadada a não ter um vencedor claro. Ambos os lados estavam muito equilibrados. Após 2 intensas horas de combate, ambos os lados sofreram baixas e então se retiraram. Não havia sentido em continuar. Ambos os lados vieram em busca do tesouro, mas o tesouro havia sumido. Se continuassem lutando, isso só resultaria em perdas enormes para ambos os lados. Nem Konoha nem a névoa podiam pagar por isso. Então, ambas as forças recuaram. Embora tenha havido baixas, as perdas totais foram mínimas. Agora, tanto Presa Branca quanto a Tori Hyuno tinham apenas uma coisa em mente. Onde estava o tesouro? Assim que as forças de Presa Branca se retiraram da Floresta do Castigo Venenoso, ele imediatamente enviou um relatório urgente para Hiruzen Sarutobi. O tesouro estava desaparecido. E em sua análise, ele chegou a uma única conclusão. No momento, havia apenas uma pessoa em todo o mundo ninja que sabia onde estava o tesouro. Aruto Saito. Capítulo 314. Presa Branca chegará à sua conclusão por meio de dedução meticulosa. Ele sabia muito mais do que a névoa, tendo também lido o relatório anterior de Aruto Saito para Hiruzen Sarutobi, no qual Aruto não fizera nenhum esforço para esconder sua ganância pelo tesouro. Se a escavação tivesse ocorrido sem a interferência da névoa, Presa Branca poderia ter presumido que Aruto havia sido capturado e que o tesouro havia caído nas mãos da névoa. Mas a névoa também não tinha a mínima ideia. Embora houvesse outras possibilidades, nenhuma parecia provável. A única explicação plausível era que Aruto Saito havia movido o tesouro. A névoa chegou à mesma conclusão. A Tori Hyuno até começou a suspeitar da lealdade de Aruto a Konoha. Tanto ele quanto Presa Branca compartilhavam uma crença. O tesouro provavelmente ainda estava na Floresta do Castigo Venenoso, mas nenhum dos lados tinha recursos humanos para procurá-lo. A floresta era muito vasta. Mesmo que tivessem 10.000 pessoas vasculhando a área, levaria meses para encontrá-lo se tivessem sorte. Se não tivessem, talvez nunca o encontrassem. E com ambos os lados em um impasse tenso, eles não tinham condições de realizar uma busca adequada. 1 dia e meio depois. Konogakakuri, País do Fogo, meia-noite. A vila estava envolta em densa escuridão, o luar fraco e nebuloso. A maior parte da vila estava dormindo. Apenas algumas luzes piscavam nos telhados. Um falcão ninja voou do sul, cortando o céu antes de desaparecer nas florestas montanhosas de Konoha. Minutos depois, no coração da vila, dentro de uma residência fortemente vigiada, Hiruzen Sarutobi estava sentado em seu escritório, terminando suas anotações finais antes de se recolher para dormir. A essa hora, quase todos em Konoha já estavam dormindo. Pouquíssimas pessoas ainda estavam acordadas, muito menos trabalhando. Relatório. Informações urgentes da Terra dos Redemoinhos. Uma voz chamou do lado de fora da janela. Có. Hiruzen olhou para cima e imediatamente disse, entre. Um lampejo de excitação passou pelo seu rosto. Aquela hora da noite a maioria dos relatórios nem chegava até ele. Seus subordinados sabiam que ele também precisava descansar. Somente as informações de emergência mais críticas seriam entregues sem hesitação. Tinha que ser sobre o tesouro. Um agente mascarado da Ambu se materializou na sala, ajoelhando-se diante dele e apresentando um pergaminho lacrado. O pergaminho não foi aberto. A marca nele. Selo pessoal de Presa Branca. Hiruzen abriu o pergaminho e examinou rapidamente seu conteúdo. Seu rosto congelou. Então, seus olhos tremeram.
As veias saltavam em sua testa. Ele ficou furioso de novo. Ele quase rasgou o pergaminho ao meio. De acordo com o relatório da Presa Branca, o tesouro quase certamente foi movido por Haruto Saito. Hiruzen não duvidava da lealdade de Haruto, ele simplesmente não conseguia imaginar por quem Haruto poderia trair Konoha. Que possível incentivo poderia fazê-lo se tornar um traidor? A Megakuri? Impossível. Ele havia rompido seus laços com eles há muito tempo. Terado ainda estava apodrecendo em uma prisão da Anbu. Kirigakuri? Ainda mais impossível. Haruto havia causado dano demais à névoa. Eles o queriam morto mais do que qualquer um. Quanto às outras grandes vilas, Haruto nunca teve qualquer conexão com eles, passada ou presente. Dado o que Hiruzen sabia sobre Haruto, a resposta foi clara. Haruto moveu o tesouro por uma razão simples. Ele acreditava que era dele, porque ele era muito ganancioso. Mas a raiva de Hiruzen não era apenas pelo tesouro. Ontem, ele recebeu outro relatório da equipe de Tsunade na terra dos Redemoinhos. Confirmou. Haruto Saito havia escapado. Tudo isso foi premeditado. Aquele pequeno bastardo. Ele se importa mais com tesouros do que com a própria vida. Hiruzen jogou o pergaminho na mesa, respirando fundo várias vezes para se acalmar. Sua expressão endureceu. Então, ele enfiou a mão numa gaveta e tirou um pergaminho em branco. Ele começou a escrever 5 ordens urgentes. Pedido número 1, para Haruto Saito. Volte para Konoha imediatamente. Ele já havia emitido uma ordem para o retorno de Haruto uma vez antes. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Haruto desapareceu. Desta vez, ele garantiria que Haruto recebesse a ordem. Se Haruto se recusasse a retornar, ele seria arrastado de volta à força. Pedido número 2, para Presa Branca. Hiruzen ordenou que Presa Branca realocasse seus esquadrões de assassinos. Kirigakuri sem dúvida enviaria equipes para caçar Haruto. Presa Branca foi autorizada a lançar contra-assassinatos contra quaisquer agentes da névoa envolvidos. Para esse fim, Hiruzen concedeu à Presa Branca descrição absoluta. Pedido número 3, para Presa Branca, de novo. Se Haruto fosse encontrado, ele seria capturado e levado de volta para Konoha, quisesse ele ou não. Ordem número 4, para a equipe de Tsunade. Eles deveriam abandonar sua missão de assassinato em Hattori Hyuno. Em vez disso, eles deveriam rastrear Haruto Saito. Se for encontrado, capture-o e devolva-o. Ordem número 5, para Nara Hakuyama, comandante da 4ª Divisão. Se Haruto Saito foi capturado por Kirigakuri, a 4ª Divisão foi autorizada a invadir a terra dos Redemoinhos sem aprovação prévia. Hiruzen ordenou que resgatassem Haruto a qualquer custo, trabalhando ao lado de Presa Branca. Hiruzen esfregou as têmporas exausto. Esse maldito garoto seria a morte dele. Quando Haruto retornou, ele foi preso. Talvez alguns meses de confinamento solitário pudessem consertar seu cérebro. Hiruzen agora estava convencido. Haruto Saito era louco. Provavelmente por causa dos efeitos colaterais daquela maldita armadura negra. Meio mês depois. Costa sudeste da terra dos Redemoinhos, Vila da Areia Vermelha. Dentro de uma barulhenta loja de ramen, um Haruto Saito disfarçado, usando óculos escuros, estava sentado em um canto, devorando macarrão com almôndegas de peixe. A loja estava cheia de conversas e fofocas. Ei, você ouviu? O discípulo pessoal do Hokage assassinou mais de 200 agentes da névoa na terra dos Redemoinhos. Você quer dizer Haruto Saito? O indicativo da Anbu, Akame, certo? É ele mesmo. Você também sabe? Quem não gosta? Está em todo o país. Haruto suspirou. Ele estava tão cansado. Algum bastardo, vazou seu perfil inteiro. Agora, o país inteiro estava falando sobre ele. E tanto Konoha quanto a névoa estavam caçando. Haruto já havia decidido. Ele retornaria para Konoha. Mas primeiro, ele tinha um último grande trabalho a fazer. Capítulo 315. Haruto Saito terminou sua tigela de macarrão e calculou o tempo mentalmente. Colocou algum dinheiro na mesa, levantou-se e saiu da loja de macarrão. Sabia que em não mais de 3 horas, talvez até mesmo em 1 hora, ninjas batedores o rastreariam até ali. Isso já havia acontecido várias vezes nos últimos dias. Tanto Konoha quanto Kirigakuri estavam rastreando Haruto Saito. Konoha havia mobilizado seus Zanbu, forças secretas e vários ninjas de missão para encontrá-lo. Enquanto isso, Kirigakuri era ainda mais agressiva, além de suas forças militares. Quase todos os ninjas da névoa dentro das fronteiras do país do Redemoinho estavam engajados na caçada por Haruto Saito. Além disso, um grande número de ninjas e mercenários rebeldes também vasculhavam a região, na esperança de lucrar com a recompensa oferecida por ele. Esconder completamente seus movimentos era quase impossível. Havia apenas um motivo. Haruto Saito vinha eliminando sistematicamente as forças secretas de Kirigakuri. Embora frequentemente executasse assassinatos silenciosos, as pessoas eventualmente percebiam o desaparecimento de indivíduos. Como resultado, Kirigakuri concentrou seus esforços de vigilância e busca na região sudeste do país do Redemoinho, precisamente onde Haruto Saito vinha operando nos últimos dias. É claro que eliminar pessoas não foi a única razão pela qual seus movimentos foram expostos. Sua descrição física e outros detalhes de identificação já haviam sido tornados públicos. Isso deu a muitas pessoas a oportunidade de encontrá-lo. Motivados pela ganância, inúmeros samurais errantes e ninjas independentes relatavam imediatamente qualquer avistamento de alguém que se parecesse com Haruto Saito. Ele não tinha como identificar esses informantes com antecedência, pois não eram afiliados à rede de inteligência de Kirigakuri. Eram simplesmente oportunistas em busca de lucro. Depois de sair da loja de macarrão, Haruto Saito entrou em um beco escuro, desapareceu nas sombras e partiu rapidamente. Assim que ele se afastou da aldeia, ele reapareceu na floresta e correu a toda velocidade. Ele já havia planejado sua missão final no país do Redemoinho.
Poucos dias antes, ele havia trocado pontos de reputação na loja do sistema por uma carta de habilidade única chamada Super Carta de Coleta. Super Carta de Coleta. Após a ativação, esta habilidade permite que o usuário colete itens descartados automaticamente. Os itens são recuperados e armazenados automaticamente no espaço do inventário 3 segundos após aparecerem, desde que estejam a até 10 km do usuário. Ao consumir o cartão, Haruto Saito ganhou a habilidade de coleta automática, garantindo que todos os itens descartados fossem instantaneamente transferidos para seu inventário. Era uma habilidade que ele desejava há muito tempo. Conseguir o cartão lhe custou uma quantia considerável, 100.000 pontos de reputação, mas ele acreditava que valia a pena. Na verdade, o preço parecia um tanto irracional. Mas Haruto Saito deduziu que se tratava provavelmente de uma versão mais avançada de uma habilidade de coleta automática. Devia haver versões mais simples que ainda não haviam aparecido na loja. Afinal, a capacidade de coletar itens a uma distância máxima de 10 km era incrivelmente poderosa. Essa habilidade desempenhou um papel crucial no plano final de Haruto Saito, um plano que ele nunca teria considerado se não tivesse uma maneira de recuperar recompensas de forma eficiente. Fim da tarde. O céu estava pintado com tons de vermelho profundo enquanto o sol se preparava para se pôr. O vento suave soprava pelas vastas pastagens, fazendo com que as folhas da grama balançassem e criassem um mar de ondas verdes. Ao anoitecer, Haruto Saito estava deitado na grama, com seu Byakugan ativado, observando ao longe um acampamento militar a mais de 10 km de distância. Base do exército de vanguarda de Kerigakuri. Haruto Saito estava de olho em algo grande. Seu plano final seria executado naquela mesma noite. Seu alvo não era um indivíduo específico dentro da base, era a própria base. Seu objetivo era destruir toda a base do exército de vanguarda de Kerigakuri. Este plano só poderia dar certo, não poderia falhar. O fracasso significaria uma perda catastrófica para Haruto Saito. Para realizar o ataque, ele decidiu usar todas as etiquetas explosivas seladas de nível B que possuía. Ele não usaria as etiquetas de nível A, pois só lhe restavam 6. Essas eram suas cartas de trunfo, reservadas para futuros encontros com adversários poderosos. Atualmente, ele possuía 38 etiquetas explosivas seladas de classificação B e 693 etiquetas explosivas seladas de classificação C. Se todas explodissem simultaneamente, a explosão resultante poderia se assemelhar a uma explosão nuclear em miniatura. Claro que detoná-los todos de uma vez não era uma opção. Isso criaria uma explosão extremamente poderosa, mas o dano seria concentrado em uma única área. Para garantir que toda a base fosse destruída, os explosivos tiveram que ser distribuídos estrategicamente. O objetivo de Haruto Saito era eliminar todo o exército de vanguarda de Kerigakuri. Entretanto, mesmo esse impressionante estoque de explosivos não foi suficiente para aniquilar completamente o acampamento. Assim, Haruto Saito fez preparativos adicionais. Ele havia reunido mais de 30.000 etiquetas explosivas padrão. Originalmente, ele não tinha tantos, mas depois de passar semanas no país do redemoinho eliminando ninjas inimigos, ele acumulou uma coleção significativa. Quase 300 ninjas de Kerigakuri caíram em suas mãos, a maioria deles membros de unidades secretas. Embora suas habilidades de combate fossem medianas, seus papéis eram significativos. Muitos deles carregavam etiquetas explosivas. Essas ferramentas pequenas e leves eram fáceis de esconder, e até mesmo ninjas de nível médio frequentemente carregavam pilhas de 100 em suas bolsas. Uma única etiqueta explosiva padrão tinha o poder destrutivo de uma granada pesada. Embora uma única etiqueta não fosse particularmente letal, 30.000 delas combinadas com as etiquetas explosivas seladas seriam, sem dúvida, suficientes para reduzir toda a base do exército de vanguarda de Kerigakuri a escombros. Quanto a quantas pessoas realmente seriam mortas, isso permaneceu incerto. Afinal, os ninjas possuíam reflexos e destreza física excepcionais. Até mesmo um genin de baixo escalão poderia sobreviver a uma explosão se reagisse com rapidez suficiente. Por isso, Haruto Saito havia planejado um ataque duplo. As etiquetas explosivas padrão criariam caos e devastação, enquanto as etiquetas explosivas seladas desfeririam o verdadeiro golpe final. Haruto Saito não tinha apenas como objetivo destruir a base, ele tinha como objetivo aniquilar o exército de vanguarda de Kerigakuri. Anoitecer. A base do exército de vanguarda de Kerigakuri ainda estava intensamente iluminada. O acampamento abrigava atualmente aproximadamente 1.200 soldados. A força total do exército deveria ser de 2.000 homens, mas várias centenas haviam sido mobilizadas em missões externas. Após observar a base ao pôr do sol, Haruto Saito confirmou vários detalhes importantes. O comandante do exército de vanguarda de Kerigakuri, Ozuki Jakou, estava presente na base. O segundo em comando, Hattori Ryuno, também estava lá dentro. Vários guerreiros de alta patente também estavam presentes. Entretanto, os 7 espadachins ninja da névoa estavam ausentes, assim como a maioria dos agentes Zambu, provavelmente envolvidos em missões em outro lugar. Haruto Saito não estava preocupado com quem estava dentro da base. Seu objetivo era claro: destruição total. Conforme a noite avançava, ele realizou uma avaliação final antes de desaparecer no subsolo, caminhando rapidamente em direção ao acampamento do exército de vanguarda de Kerigakuri. Haruto Saito estava ciente de que o acampamento era fortemente guardado por ninjas de elite do tipo sensorial. Esta missão era, sem dúvida, extremamente perigosa. Instalar uma rede tão vasta de etiquetas explosivas levaria tempo, não poderia ser feito em um instante. Mas isso não importava. Haruto Saito iria executar seu plano com absoluta cautela. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Haruto Saito sabia que dentro do acampamento da vanguarda da névoa havia pelo menos 40 shinobi do tipo sensorial.
Ele poderia até mesmo identificá-los todos pelo nome. Seus perfis declaravam explicitamente domínio sensorial. O mais forte entre eles era um shinobi de elite do nível Anbu, beirando o nível Kage. O mais fraco era apenas um Chunin. Naruto não tinha certeza de suas capacidades completas. Será que o mais forte deles poderia sentir movimento no subsolo? Ele teria que testar para descobrir. 5 metros abaixo da terra. Naruto se movia rápida e silenciosamente pela terra usando a técnica de escavação oculta na terra. Para minimizar a detecção, ele suprimiu sua presença ao limite absoluto, empregando a técnica de respiração furtiva. Ele poderia ter ido mais fundo, mas isso causaria esforço físico. Ele não tinha medo da dor, mas se ele começasse a sangrar, o inimigo poderia detectá-lo. Esta missão era totalmente sobre segurança. O risco era extremo. Se ele fosse descoberto, não havia garantia de que conseguiria escapar. Então ele manteve as coisas simples, sem habilidades complexas, sem flutuações desnecessárias de chakra, apenas infiltração pura e furtiva. 10 minutos depois, Naruto chegou abaixo do perímetro do acampamento da vanguarda da névoa. Ele diminuiu os movimentos e se aproximou da superfície. A apenas meio metro abaixo do solo, ele parou. Do seu depósito, ele retirou etiquetas explosivas e começou a plantá-las. Suas mãos se moviam rapidamente, mas ele forçava seu corpo a se mover lentamente. A cautela era tudo. Essa foi a fase mais perigosa. Se a névoa possuísse um sensor capaz de detectar movimento subterrâneo, ele pode já estar exposto. No entanto, para que ele fosse detectado, 4 condições tinham que ser atendidas. 1. O sensor tinha que possuir capacidade de detecção subterrânea. 2. A técnica do sensor tinha que ser especializada, não apenas percepção básica de chakra. 3. O sensor tinha que estar usando ativamente suas habilidades. 4. O alcance do sensor tinha que ser grande o suficiente para alcançá-lo. Os shinobis sensoriais não ativavam suas habilidades constantemente. Isso seria um desperdício excessivo de chakra. E já era noite. A maior parte do acampamento estava se preparando para descansar. As chances de detecção eram baixas. Mas Naruto não correu riscos. Mesmo em velocidade reduzida, ele teve que plantar cada etiqueta com cuidado. A noite se aprofundou. As luzes dentro do acampamento da vanguarda da névoa diminuíram. Os shinobi exaustos se retiraram para seus quartéis. Naruto ainda estava trabalhando. Ele precisava cobrir o acampamento inteiro. A escala desta operação foi enorme. Ele permaneceu meticuloso, paciente, concentrado. À meia-noite, ele já estava na metade. Suas reservas de chakra estavam esgotadas? Ele teve que explorar as reservas da sua kunai do Deus Yin. Nas primeiras horas da manhã, até mesmo o chakra da kunai do Deus Yin foi drenado. Ele começou a consumir cartas de recuperação de chakra. Depois de quase 7 horas de trabalho. Afinal, 2 horas da manhã, a etiqueta explosiva final foi colocada. Naruto cavou 5 metros de profundidade mais uma vez, e recuou a toda velocidade. Minutos depois, Naruto emergiu a oeste do acampamento, escondendo-se nas pastagens. Agora, como detonar? Ele não conseguiu se conectar a todas as etiquetas simultaneamente. Mas ele não precisava. Uma única detonação desencadearia uma reação em cadeia. Uma explosão incendiaria o resto. O acampamento inteiro seria incendiado. A questão era, onde deve ocorrer a primeira explosão? A explosão inicial foi crucial. Se colocados muito longe de alvos importantes, os shinobi inimigos podem escapar. Naruto pensou cuidadosamente. Então, ele deu um sorriso irônico. Ele precisava que eles soubessem quem era o responsável. Reputação também era uma forma de poder. Naruto correu em direção ao acampamento? Sem furtividade. Sem se esconder. Ele correu abertamente. A noite estava escura. Sua velocidade era ofuscante. Ele não seria visto imediatamente. Mas, em poucos instantes, ele estava a menos de 200 metros do acampamento. Um guarda da torre de vigia o viu primeiro. Intruso. Alguém está se aproximando rápido. Alertem as patrulhas. Eles são fortes. Tenha cuidado. A audição aguçada de Naruto captou as vozes frenéticas dentro do acampamento. Ele derrapou até parar. Então, ele juntou as mãos e gritou: Eu sou Naruto Saito da Anbu. Em nome da lua, eu vou destruir você. Detonação. Naquele momento, Naruto acionou remotamente uma única etiqueta explosiva selada de classificação B, plantado a meio metro de profundidade, bem no meio do acampamento. Ao lado dele, uma etiqueta de classificação C, e dezenas de etiquetas explosivas padrão. Estrondo. Uma explosão colossal ocorreu. As chamas atingiram mais de 10 metros de altura. E então, a reação em cadeia começou. Você OUSA. A voz enfurecida de Hattori Hyuno ecoou como um trovão. Seu rugido foi tão poderoso que abafou brevemente as explosões. Mas, então ele ficou em silêncio. Por quê? A tempestade de fogo consumiu o acampamento inteiro. Bum, 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 bum. Em menos de 10 segundos, todo o acampamento da vanguarda da névoa foi engolido pelas chamas. Imponentes pilares de fogo atingiam quase 100 metros de altura. Uma enorme nuvem de fumaça e cinzas em forma de cogumelo subiu ao céu. Tudo havia sido aniquilado. Jin, o anfitrião, alcançou 30 mortes consecutivas recompensa. Uma carta de chefe, uma carta de tesouro, 10.000 pontos de reputação. O anfitrião alcançou 50 mortes consecutivas recompensa. Uma carta de chefe, uma carta de tesouro, 20.000 pontos de reputação. O anfitrião atingiu 100 mortes consecutivas recompensa. Uma carta super chefe, uma carta super tesouro, 30.000 pontos de reputação. O anfitrião alcançou 300 mortes consecutivas recompensa. Uma carta super chefe, uma carta de acampamento, 50.000 pontos de reputação. O anfitrião alcançou 500 mortes consecutivas recompensa. Uma carta super chefe, uma carta de vila, 50.000 pontos de reputação.
Aruto Saito sorriu. Capítulo 317. Apenas Aruto Saito conseguia ver a luz dourada irrompendo no acampamento da vanguarda da névoa, transformando o mar de fogo em um tom dourado. Junto com ela, veio uma onda massiva de itens caídos, tantos que ele não conseguiu determinar imediatamente o número exato, talvez milhares, talvez até dezenas de milhares. Sem parar para inspecionar, ele se virou e se enterrou no subsolo, escapando a toda velocidade. Ele sabia que, embora uma explosão tão grande parecesse aterrorizante, era improvável que eliminasse todos os ninjas do acampamento. A força por si só não era suficiente, e as violentas flutuações de energia da explosão teriam alertado os ninjas próximos antes da detonação. Ninjas de nível inferior não tinham chance de escapar ou se defender, mas os de nível superior tinham uma boa chance de sobrevivência. Quanto a lutadores de alto nível como a Tori Ryuno, a menos que ele tivesse um lapso de julgamento, não havia como uma explosão dessas eliminá-lo. A força destrutiva da explosão era equivalente a uma técnica de liberação de fogo de nível A, algo que Ryuno conseguia suportar facilmente. Então, Aruto teve que correr, o mais rápido possível. A Tori Ryuno não conseguiria persegui-lo imediatamente. Nem o general de confiança de Mizukage, Ozuki Ekatsu, estavam ocupados demais sobrevivendo ao inferno. Mas com tempo suficiente inevitavelmente o perseguiriam. Não apareceram mais prompts do sistema. Aruto tinha certeza de que pelo menos 500 inimigos haviam perecido, mas não mais de 1000. O número exato não era claro. Pelo menos metade do acampamento precisava ser exterminada, certo? Se mais da metade estava morta, quantos estavam feridos, mas ainda vivos? Provavelmente um número significativo. Isso significava que não haveria muitos capazes de persegui-lo. Enquanto ele fugia, uma quantidade enorme de itens caídos o seguiram, saindo do acampamento em chamas como raios de luz antes de desaparecerem no subsolo e se fundirem ao inventário de Aruto. Super capacidade de coleta. Foi exatamente por isso que Aruto planejou essa grande explosão. Sem essa habilidade, coletar as recompensas perdidas seria extremamente difícil. Dentro do acampamento em ruínas, uma onda repentina de água surgiu, apagando as chamas ao redor num raio de 100 metros. De pé sobre as ondas estava Tori Ryuno, sua expressão tão sombria quanto a própria morte. Ele poderia ter usado uma técnica de liberação de água de nível S ainda mais poderosa para extinguir todas as chamas em um instante. Mas se o tivesse feito, teria eliminado seus próprios homens no processo. Muitos ninjas sobreviventes da névoa já lutavam desesperadamente para sobreviver. Se Ryuno tivesse desencadeado uma inundação massiva e indiscriminada, aqueles que conseguiram sobreviver à explosão inicial teriam se afogado. Bum, 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 bum. Explosões continuaram a ecoar por todo o acampamento enquanto poderosos ninjas da névoa trabalhavam juntos, usando seus jutsus para extinguir os incêndios restantes e resgatar os companheiros sobreviventes. Técnicas de liberação de água irromperam por todo o acampamento e em poucos minutos, o inferno furioso foi completamente extinto. A Tori Ryuno, com sua aura enfurecida, saiu do acampamento. Ele pretendia caçar Aruto Saito. Mas depois de correr centenas de metros, ele parou abruptamente. Não fazia ideia de para onde Aruto havia fugido. Em apenas alguns minutos, mesmo se estivesse se movendo no subsolo, Aruto poderia ter escapado a vários quilômetros de distância. Ryuno tentou usar uma técnica sensorial para localizar Aruto, mas ele não encontrou nada. Se Aruto tivesse permanecido na superfície, talvez houvesse uma chance de rastreá-lo. Mas no subsolo, isso era quase impossível. Em todo o mundo ninja, pouquíssimos ninjas possuíam técnicas capazes de detectar alvos no subsolo. Mesmo dentro do acampamento da vanguarda da névoa, os poucos ninjas sensoriais com tais habilidades estavam entre os primeiros a morrer na explosão. Esses ninjas, embora excelentes em rastreamento, careciam de outras habilidades e tinham poucas chances de sobreviver à explosão. Aruto Saito, eu vou te eliminar. Arg. Ryuno rugiu para o céu, sua voz como um trovão. Seu chakra violento irrompeu na atmosfera, criando uma poderosa onda de choque antes que ele a contivesse à força mais uma vez. Ele se virou de volta para o acampamento. O ar exalava um cheiro forte de carne carbonizada. Minutos antes, esta era uma base militar bem guardada e organizada. Agora não passava de um deserto. Cadáveres. Muitos cadáveres flutuavam sobre a água, o sangue derramando e tingindo as poças de vermelho. A explosão remodelou completamente a paisagem. O solo onde o acampamento ficava estava revirado e deformado, cheio de crateras e detritos. A Tori Ryuno juntou-se aos esforços de resgate. Muitos ninjas não morreram instantaneamente. Alguns foram soterrados, outros se afogaram na água. Se pudessem ser resgatados a tempo, ainda poderiam sobreviver. Os ninjas sensoriais restantes desempenharam um papel crucial, pois somente eles conseguiam detectar sinais fracos de vida e direcionar as equipes de resgate. Uma hora depois, as enormes quantidades de água usadas para extinguir os incêndios haviam se infiltrado em grande parte no solo, deixando para trás um campo de batalha lamacento e devastado. Cadáveres foram recolhidos, enquanto outros permaneciam desaparecidos, completamente destruídos pela explosão. A Tori Ryuno estava no topo de um monte de terra, com as mãos cerradas atrás das costas e uma expressão indecifrável, mas suas mãos trêmulas revelavam sua fúria. Ele tinha visto muita carnificina. Membros decepados estavam por toda parte. Ninjas feridos jaziam imóveis, encharcados de sangue e mal conseguiam se agarrar à vida. Pelo que ele pôde ver, restavam apenas cerca de 400 ou 500 sobreviventes. A maioria deles estava ferida. O número de mortos no acampamento da vanguarda da névoa deve ter sido de pelo menos 700 ou 800. E nem todos morreram na explosão. Alguns foram queimados vivos, enquanto um número menor foi morto pelos próprios aliados. Não havia escolha. Extinguir o fogo exigia jutsus poderosos, e esses jutsus acabaram matando alguns dos feridos que já estavam à beira da morte.
Por exemplo, um ninja da névoa poderia ter sobrevivido à explosão, gravemente ferido, apenas para ser arrastado e afogado por uma enorme onda de liberação de água. Tais casos eram raros, mas já aconteceram. Claro, ninguém ousaria discutir tais coisas. Não importava quantos tivessem morrido, cada baixa seria atribuída a Haruto Saito. Os ninjas sobreviventes da névoa continuaram seu trabalho árduo, cuidando dos feridos e contando os mortos. Um momento depois, o ninja de meia-idade, coberto de lama e água, apareceu de repente ao lado de Hattori Ryuno. Seus olhos estavam vermelhos e ele parecia completamente exausto. Era Ozuki Ekatsu, o comandante supremo do exército da vanguarda da névoa. Ele esteve pessoalmente envolvido nas operações de resgate, o que explica seu atual estado de desalinho. Afinal, aquele era o seu exército. Os homens que haviam morrido eram seus subordinados. Ninguém sentiu a perda deles mais profundamente do que ele. Senhor, a contagem está completa, relatou Ekatsu sombriamente. Fale. Ryuno exigiu com um rosto inexpressivo. Mortes confirmadas, 453. Desaparecidos confirmados, 326. Feridos graves, 138. Feridos leves, 192. Ekatsu fez uma pausa e continuou. Sobreviventes ilesos, apenas 164. Ryuno ficou em silêncio, as veias em sua testa saltando. Ele não tinha palavras. Tudo o que queria era eliminar alguém, descarregar a raiva avassaladora em seu coração. Mas não havia mais inimigos para lutar. Ele não tinha como extravasar sua fúria. As perdas foram catastróficas. Aqueles listados como desaparecidos estavam praticamente mortos. O que significa que a contagem real de mortes foi de 779. E se os feridos fossem incluídos? Mais de 1000 vítimas. Quando essa notícia se espalhou, ela abalaria todo o mundo ninja. Esta foi provavelmente a maior perda sofrida por qualquer uma das 5 grandes vilas ninja desde a Primeira Guerra Shinobi. Capítulo 318. Nenhuma palavra poderia descrever as emoções que surgiam dentro de Hattori Ryuno naquele momento. A névoa oculta precisa se vingar e fazer a folha oculta pagar um alto preço. Esse era seu único pensamento. Enquanto isso, Ozuki Ekatsu tinha preocupações mais complicadas. A estrutura organizacional do corpo de vanguarda da névoa oculta pode ser completamente descartada. A enorme explosão deixou mais de 900 ninjas mortos, desaparecidos ou gravemente feridos. Aqueles considerados gravemente feridos não conseguiram se recuperar rapidamente e tiveram que retornar à névoa oculta para reabilitação. Aqueles que ficaram permanentemente incapacitados foram aposentados. Em outras palavras, havia apenas cerca de 300 ninjas com capacidade de combate restantes no acampamento do corpo de vanguarda. Além disso, ainda havia centenas de ninjas da vanguarda da névoa oculta posicionados do lado de fora em várias missões. Originalmente, o corpo de vanguarda contava com quase 2000 soldados. Em menos de um mês desde a chegada à Terra dos Redemoinhos, as perdas devido aos assassinatos da Folha Oculta e a diversas escaramuças de campo já ultrapassavam 300 ninjas. Isso significava que antes da explosão, o corpo de vanguarda ainda tinha cerca de 1.600 soldados. Agora, outros 900 foram perdidos. Restaram apenas 700. Isso não era mais suficiente para manter um corpo completo. Mesmo o menor corpo exigia pelo menos 1000 soldados. Assim, o corpo pode ser dissolvido. Mesmo que a névoa oculta decidisse reabastecer suas forças e reconstruir o corpo de vanguarda, era incerto se Ozuki Ekatsu ainda seria seu líder. Sua responsabilidade por esse desastre foi enorme. Alguém tinha que assumir a responsabilidade, e ele era a escolha mais óbvia. Todo o acampamento foi emboscado. A julgar pela assinatura energética da explosão, ela foi causada por um número avassalador de etiquetas explosivas interligadas. Em outras palavras, o criminoso havia se infiltrado no acampamento do corpo de vanguarda sem ser detectado, instalado as etiquetas explosivas e as detonado. Preparar uma explosão em tão grande escala levaria horas. Mas ninguém percebeu. Os esquadrões de patrulha, as equipes de reconhecimento e os ninjas sensoriais em vigília noturna eram todos responsáveis, mas a maior responsabilidade recairia, sem dúvida, sobre Ozuki Ekatsu. O Mizukage não jogaria a culpa em oficiais de baixo escalão. Ele exigiria uma explicação do comandante. Uma demissão seria a menor das suas preocupações. Em contraste, Hattori Ryuno não tinha culpa direta. Ele não tinha autoridade sobre a segurança do corpo de vanguarda. Não era sua responsabilidade. Se o agressor fosse outra pessoa, Hattori Ryuno poderia ter permanecido calmo. Mas o culpado era Haruto Saito, e Haruto Saito havia declarado seu nome arrogantemente antes do ataque. Imperdoável. Haruto Saito já havia orquestrado vários assassinatos contra a névoa oculta, eliminado a divisão de operações secretas da névoa oculta estacionada na Terra dos Redemoinhos, roubado o tesouro que eles procuravam desesperadamente e agora, ele havia destruído o acampamento da vanguarda da névoa oculta. Isso fez de Haruto Saito o maior inimigo da névoa oculta desde a Primeira Grande Guerra Ninja. Amanhã chegou e Haruto Saito ainda estava correndo. Claro que ele estava fugindo para salvar a vida. Ele estava apavorado. Haruto Saito já havia considerado as consequências de suas ações. Se Hattori Ryuno ou Ozuki Ekatsu possuíssem habilidades de rastreamento, eles o caçariam e o matariam. Não era um cenário impossível. Haruto Saito aprendeu a lição quando foi caçado pelos 7 espadachins ninja da névoa, foi uma experiência inesquecível. Então agora ele não tinha escolha a não ser correr a toda velocidade. Do subsolo à superfície, passando por montanhas, por pastagens e chegando às regiões costeiras, ele nunca parou.
Seu chakra estava acabando. Ele já havia usado mais de 100 cartas de restauração de chakra de nível baixo e várias de nível médio. Talvez fosse um desperdício, talvez a névoa oculta nem o estivesse perseguindo, mas ele não se importava. Afinal, ele ainda tinha mais de 10 mil itens de recompensa esperando para serem analisados. A maioria deles provavelmente eram itens de baixo nível, mas cartas de restauração de chakra de baixo nível também não eram exatamente preciosas. Ao meio-dia, Haruto Saito chegou à costa norte da Terra dos Redemoinhos. Vilarejo da Shui, uma pequena vila de pescadores na região costeira do norte da Terra dos Redemoinhos. Não era uma vila grande, com apenas 2 ou 3 mil pessoas. A única rua que poderia ser considerada um distrito comercial vendia principalmente artigos de primeira necessidade e diversos frutos do mar. Taverna da Shui. Esta era a única taverna na vila da Shui. Era um prédio de 2 andares com um salão no térreo repleto de mesas e alguns clientes. O segundo andar abrigava os quartos de hóspedes. Disfarçado e usando óculos escuros, Haruto Saito entrou na taverna da Shui, alugou uma sala e pediu comida e bebidas antes de subir as escadas com a chave. Dentro do quarto, o espaço não era grande e os móveis eram antigos, mas pelo menos estava limpo. Haruto Saito não se importava com essas coisas. Assim que a comida foi entregue, ele avisou o estalajadeiro para não perturbá-lo em hipótese alguma, melhor ainda, nem mesmo em caso de emergência. Depois de trancar a porta, Haruto Saito comeu vorazmente. Estava faminto. Depois de terminar sua refeição, ele foi até a janela, olhou para fora e a fechou. Retornando à mesa, ele pegou uma pilha enorme de cartas de seu inventário. Era hora de rever seu saque. Desta vez, o número de recompensas derrubadas foi impressionante, tornando o processo de seleção extremamente tedioso. No entanto, recompensas de alto nível eram raras. Afinal, para um inimigo derrubar uma carta de jutsu de rank A, ele precisava ser pelo menos um jonin de elite. E a maioria dos jonin da névoa oculta só conhecia jutsus de rank B no máximo. O número de jonin de elite que morreram na explosão provavelmente poderia ser contado nos dedos de uma mão. Mas isso não impediu Haruto Saito de usar essas recompensas para aumentar significativamente seu poder. Jutsus de baixo nível podem parecer inúteis para ele agora, mas se ele pudesse reunir 6 cópias de muitos jutsus de baixo nível diferentes, aumentando seu efeito base 32 vezes, os resultados seriam aterrorizantes. Até mesmo um simples jutsu de nível D com 32 vezes seu efeito original se tornaria extremamente poderoso. Especialmente certas técnicas secretas de classificação D, quando aprimoradas, elas podem se transformar em habilidades totalmente novas e poderosas. O processo de triagem levou 4 horas inteiras e continuou até o anoitecer. E Haruto Saito só conseguiu uma classificação aproximada. Começando com cartas de jutsu de baixo nível, incluindo técnicas de rank e rank D e rank C, Haruto Saito adquiriu mais de 5 mil cartas, abrangendo mais de 2 mil jutsus diferentes. Sim, a maioria delas eram duplicadas. Isso era inevitável. Afinal, todos esses ninjas vieram do sistema de treinamento padronizado da névoa oculta. Não havia muita variedade entre os ninjas de baixo nível, e as técnicas do estilo aquático eram predominantes, seguidas por alguns usuários do estilo vento. Por exemplo, a técnica liberação de vento. Grande ruptura era comum entre eles, e apesar de sua baixa taxa de obtenção, Haruto Saito ainda havia obtido dezenas de cópias. Essas cartas de jutsu foram suficientes para Haruto Saito aprimorar completamente dezenas de seus jutsus de baixo nível e técnicas secretas. Ele também possuía mais de 1000 jutsus que podiam ser aprimorados para dobrar ou quadruplicar a eficácia. No entanto, ele não conseguiu usar todos os 5 mil cartões, cerca de 1000 ficaram sem uso. Por exemplo, o jutsu básico de transformação de rank I. Todos os ninjas aprenderam, e Haruto Saito obteve mais de 100 cópias. De acordo com as regras do sistema, comer mais de 6 cartas iguais não teria efeito algum, seria um desperdício. Haruto Saito não queria desperdiçá-los. Ele acreditava que aqueles cartões ainda tinham alguma utilidade, possivelmente relacionada a alguma função do sistema ainda não desbloqueada. Então decidiu guardá-los por enquanto. Capítulo 319. Depois de consumir todas as cartas de baixo nível que pôde, Haruto Saito havia quase elevado todos os jutsus tradicionais de liberação de água e vento para 32 vezes o seu poder original. Quanto às liberações de fogo, terra e relâmpago, ele ainda não havia coletado cartas suficientes para maximizar sequer uma delas. A maioria dos ninjas da névoa que ele havia derrotado não deixava cair essas cartas elementais. A maioria era de nível baixo, Chunin ou Genin, que normalmente dominavam apenas um elemento. Verdadeiros gênios proficientes em múltiplos elementos eram raros. Normalmente, somente após avançar para Jonin um ninja começava a dominar um segundo ou terceiro elemento. Como diz o ditado, a terra molda as pessoas. Na Terra da Água, os ninjas começavam predominantemente com a liberação de água ou vento. Cartas de jutsu de nível B eram incrivelmente raras. Ele havia coletado pouco mais de 100. Mesmo assim, era bastante. Haruto não acreditava ter eliminado 100 jonins. Em vez disso, parecia que alguns jonins haviam derrubado várias cartas de jutsu de nível B, e até mesmo alguns chunins de elite haviam conseguido derrubar algumas. Cartas de jutsu de nível A? Ele havia encontrado 6. Bem, isso estava dentro das expectativas. Era dolorosamente pouco, mas Haruto estava preparado para esse resultado. Apesar das explosões em larga escala, eliminar o Elite Jonin ainda era difícil. O problema não era apenas o raio da explosão. Era que o poder absoluto ainda não era suficiente. Áreas contendo talismãs explosivos de nível B tinham poder de detonação equivalente a jutsus de fogo de nível A. No entanto, regiões sem talismãs explosivos de nível B dependiam de talismãs de nível C combinados com marcadores explosivos comuns. Seu poder de explosão mal alcançava o nível B, tornando quase impossível eliminar um Jonin de elite. Além disso, houve pré-avisos.
Como se tratava de uma explosão em cadeia, os ninjas da névoa tinham várias pistas para reagir, desde os surtos de energia iniciais antes da detonação até as zonas de explosão em expansão. Essas eram todas as cartas de jutsu que ele havia colecionado, um total de mais de 5.700. Infelizmente não havia nenhuma técnica secreta única e de alto nível. Não que ele não tivesse eliminado os Jonin de elite. Na verdade, os poucos que ele eliminou simplesmente tinham uma baixa taxa de obtenção dessas habilidades. Então ele não teve a sorte de adquirir nenhuma. E quanto aos 2.600 cartões restantes? Entre elas havia 1.800 cartas de cura básica. Ele também encontrou mais de 600 cartas de recuperação de chakra básica, mais de 100 cartas de cura intermediária e cerca de 20 cartas de recuperação de chakra intermediária. Comparadas às cartas de cura básicas, as cartas de recuperação de chakra intermediárias eram lamentavelmente poucas. Isso acontecia porque as cartas de cura eram o nível mais baixo de itens dropados. Até mesmo um genin podia dropá-las. Chunin podia dropar várias e Jonin dropava ainda mais. Cartas de recuperação de chakra, no entanto, sempre tiveram uma taxa de drop muito menor em comparação com cartas de cura, tanto dentro do mesmo nível quanto entre níveis. Além dessas, ele havia colecionado mais uma centena de cartas. Entre elas, 60 eram cartas de prestígio de vários níveis, a maioria cartas de 500 pontos, com apenas algumas valendo 3.000 pontos de prestígio cada. No total, elas concederam a Naruto 75.000 pontos de prestígio adicionais. Ele também havia obtido 37 cartas de aprimoramento mental. Estas eram definitivamente de Jonin, com mais de 3.000 pontos de prestígio antes de morrerem. Nem todos os Jonin as deixariam cair, mas a probabilidade estava a seu favor. Também havia 20 cartões de bloqueio de lojas de prestígio e 26 cartões de atualização. Nenhuma carta de arma especializada. Nenhuma carta de prestígio 10 vezes maior. As recompensas de saque foram contabilizadas completamente. Um total de mais de 8.300 cartas. Ele consumiu o que pôde e guardou o resto. Naruto estava exausto, com a boca dormente de absorver tantas cartas. Essa contagem não trouxe grandes surpresas. Tudo estava dentro das suas expectativas. Depois de consumir aquelas 30 e tantas cartas de aprimoramento mental, sua reserva de chakra utilizável aumentou novamente. No entanto, não chegou a dobrar. Às 18 horas, a noite já havia caído sobre a vila da Shui. Embora a vila fosse pequena, com uma população modesta, seu mercado noturno fervilhava de vida. Muitas lojas montaram barracas improvisadas, vendendo mingau de camarão, peixe grelhado e outras iguarias locais. Dentro de um quarto de hóspedes no segundo andar da taverna da Shui, Naruto finalmente terminou de consumir todas as cartas que havia preparado. Suas reservas de chakra dispararam. Seus pontos de prestígio também ultrapassaram 100.000 novamente. Mais significativamente, todos os seus jutsus tradicionais de liberação de água e vento de nível B estavam no máximo, com 6 cartas cada, tornando-os ainda mais poderosos do que as técnicas padrão de nível A. Isso não necessariamente aumentou seu limite máximo de poder de combate. No entanto, isso significava que ele agora podia usar jutsus muito mais poderosos, consumindo muito menos chakra. Isso melhorou drasticamente sua resistência em batalha, permitindo-lhe lutar por muito mais tempo. Foi um aumento substancial em sua força geral. Naruto agora tinha a confiança necessária para enfrentar a Tori Hyuno em uma longa batalha de jutsus. Seu suprimento de chakra era mais do que suficiente. A janela que dava para a rua estava aberta. Naruto encostou-se no batente, observando os transeuntes enquanto respirava fundo o ar fresco. Sua cabeça latejava, seu corpo estava pesado. Ele estava acordado havia mais de 30 horas seguidas. Na noite anterior, ele bombardeou o acampamento da névoa. Depois passou horas correndo sem parar. E depois passou ainda mais tempo organizando as recompensas perdidas. Um processo física e mentalmente exaustivo. Naruto estava apenas aproveitando o momento para clarear a mente, observando casualmente as pessoas lá embaixo. Alguns minutos depois, fechou a janela e voltou à mesa, tirando outro maço de cartas do seu inventário. Ele ainda não tinha terminado de contar tudo. Ele havia revisado as recompensas perdidas, mas suas recompensas de conquistas permaneceram inalteradas. Eram por atingir sequências de abates de 30, 50, 100, 300 e 500. No total, ele havia recebido 15 cartas especiais. Cada conquista lhe garantiu cartas de chefe e cartas de prestígio. Especificamente, 2 cartas de chefe, 3 cartas de super-chefe, uma carta de prestígio de 10.000, uma carta de prestígio de 20.000, uma carta de prestígio de 30.000 e 2 cartas de prestígio de 50.000. Espírito, a carta do super-chefe, é uma versão aprimorada da carta do chefe? Naruto perguntou mentalmente. Sim, anfitrião, respondeu o espírito das cartas. Como exatamente é melhor? Maiores taxas de queda? Ou... Cartas de super-chefes aumentam a taxa de obtenção de itens especiais, mas mantêm a mesma taxa base de obtenção de outras recompensas. Entendo. Naruto assentiu em compreensão. O aumento na taxa de obtenção de itens permaneceu o mesmo, o que significa que a probabilidade geral não era maior. No entanto, as chances de obter itens especiais raros, como cartas de fragmentos de alma, aumentaram. Havia também a possibilidade de obter tipos de recompensas totalmente novos. Ele não saberia com certeza até ter a chance de testar. As 5 cartas de prestígio que ele acabará de receber totalizavam 160.000 pontos de prestígio extras. Somando-se aos seus acervos anteriores e às recompensas de sua coleção anterior, seu total de pontos de prestígio chegava a impressionantes 273.500. Depois de guardar as cartas de chefe, ele consumiu todas as cartas de prestígio. Agora ele tinha 5 cartas restantes. 2 cartas de tesouro, uma carta de super tesouro, uma carta de construção de base e uma carta de construção de vila. Espírito, o que a carta do super tesouro faz?
O mesmo efeito de uma carta de tesouro comum, mas com um raio de busca expandido de 500 quilômetros. Entendo. Naruto murmurou, guardando as cartas do tesouro. Restavam apenas as cartas de construção de base e de vila. Suas descrições eram simples. Cartão de construção de base. Desbloqueia a funcionalidade de construção de base ao ser usado. Cartão de construção de vila. Desbloqueia a funcionalidade de construção de vila ao ser usado. Capítulo 320. As descrições nos dois cartões eram muito simples. Naruto Saito franziu a testa ligeiramente. Com apenas aquelas breves descrições, ele não tinha como entender as funções específicas das duas cartas. Sabia apenas que elas desbloqueavam novos recursos, mas não fazia ideia de quais eram exatamente esses recursos. Espírito, explique. Naruto perguntou mentalmente. Quando o anfitrião usar o cartão de acampamento, a função de construção de acampamento será desbloqueada. Quando o anfitrião usar o cartão de vila, a função de construção de vila será desbloqueada, respondeu o espírito imperador das cartas. Essa explicação foi o mesmo que não dizer nada. É só isso? Naruto perguntou novamente. É só isso, respondeu o espírito imperador das cartas. Certo. Naruto sabia que não conseguiria mais informações. Olhou para as duas cartas novamente, colocou a carta de acampamento na boca e mordeu. Uma luz dourada explodiu e se dissipou rapidamente. Jin, o anfitrião usou o cartão de acampamento. A nova função construção de acampamento foi desbloqueada. Jin, o anfitrião usou o cartão de acampamento pela primeira vez. Um alojamento básico de acampamento foi concedido. Quando a notificação soou, uma tela brilhante apareceu diante de Naruto, exibindo explicações detalhadas do recurso construção do acampamento, junto com várias opções de construção. Naruto leu o texto cuidadosamente, e sua expressão gradualmente mudou de surpresa para carranca. Agora ele entendeu. Era como um jogo de construção de bases. O primeiro passo na construção do acampamento foi usar um monumento do acampamento. A primeira colocação do monumento foi gratuita e funcionou de forma semelhante a um marcador de limite que poderia ser colocado no chão. Uma vez erguido o monumento, uma zona específica seria estabelecida. A zona inicial do acampamento cobria uma área quadrada com 30 metros de lado, com um monumento no centro. Depois disso, a construção pôde começar. Naruto podia construir várias estruturas dentro do acampamento, como quartéis básicos, torres de vigia básicas e muito mais. Essas instalações exigiam pontos de reputação para serem adquiridas, exceto as que eram dadas como recompensa. O acampamento também poderia ser aprimorado. Aprimorar um acampamento básico para um intermediário exigia 10.000 pontos de reputação. Uma vez aprimorado, a cobertura do acampamento se expandiria para 2.500 metros quadrados, uma área quadrada com 50 metros de lado. Todas as estruturas do acampamento só poderiam ser construídas dentro da zona designada. Então é assim que o cartão de acampamento funciona. Naruto murmurou, então voltou sua atenção para o outro cartão em sua mão, o cartão da vila. Sem hesitar, ele colocou na boca e mordeu. Uma luz dourada irrompeu novamente. Jin, o anfitrião usou o cartão da vila. A nova função construção da vila foi desbloqueada. Jin, o anfitrião usou o cartão da vila pela primeira vez. Um palácio básico foi concedido. Outro flash de luz apareceu diante de Naruto. Uma interface flutuante apareceu. Naruto se concentrou em lê-lo com atenção. Como esperado. Era quase idêntico à interface da construção do acampamento. O processo de construção também era bastante semelhante, mas havia algumas diferenças. O primeiro passo também foi a construção de um monumento. Com a construção do monumento da vila, uma zona designada seria estabelecida. Uma vila básica tinha uma área de cobertura inicial de 1 milhão de metros quadrados, essencialmente 1 quilômetro quadrado. Uma região perfeitamente quadrada com 1 quilômetro de cada lado. Comparada a um acampamento básico, uma vila básica era enorme. Mesmo dentro do mundo ninja, seria considerada um grande assentamento. No entanto, comparada a 5 grandes vilas ninja, ainda era minúscula. Dentro da zona designada, diversas estruturas podiam ser construídas, exigindo pontos de reputação para serem adquiridas. No entanto, as opções eram muito mais amplas do que as disponíveis para um acampamento. Ruas, prédios residenciais, praças, muralhas, torres de defesa, torres de ataque, torres de reconhecimento, tudo estava disponível. Foi até possível construir um altar de cura. Este altar podia liberar jutsus de cura em larga escala sobre uma área extensa. No entanto, construir um altar de cura exigia uma vila avançada. Uma vila básica não poderia sustentar uma. Era realmente como um jogo de construção de cidades. Mas Naruto não estava particularmente animado. Porque não importava se era um acampamento ou uma vila. Ele não tinha utilidade para essas características. Pelo menos não agora. Talvez nem nos próximos anos. Se não fosse absolutamente necessário, ele talvez nunca construísse uma vila em vida. Não havia necessidade real. Mesmo que uma vila fosse bem construída, uma grande guerra poderia destruí-la. Só o poder individual era verdadeiramente confiável. Por exemplo, o lendário deus Shinobi, Hashirama Senju. Só o seu poder era suficiente para destruir uma vila inteira. Ele era verdadeiramente invencível. Se não fosse pela sua falta de ambição e pelo seu sonho de paz, o mundo ninja inteiro já estaria sob o seu domínio. Dito isto, Naruto ainda estava tentado. Construir sua própria vila ninja e se tornar seu líder. Claro, isso parecia atraente. Mas o problema era que ele não tinha condições de fazer isso naquele momento. Em primeiro lugar, ele precisaria da aprovação de Sarutobi e Hiruzen para empreender tal empreendimento. Se Hiruzen desaprovasse, Naruto ainda poderia forçar a situação. Mesmo que isso significasse discutir com Hiruzen e fugir de casa. Ele poderia deixar Konoha e não seria considerado um ninja desonesto. Poderia ser rotulado como uma jornada. Na história original, Tsunade e Jiraiya fizeram isso.
Tsunade deixou Konoha após a Segunda Grande Guerra Ninja e só retornou décadas depois, quando Hiruzen morreu, momento em que ela se tornou a quinta Hokage. Então, deixar Konoha temporariamente para estabelecer algo próprio era totalmente possível. Entretanto, se Hiruzen não aprovasse e Naruto forçasse a avançar, ele poderia acabar perdendo Konoha como seu apoio. E se isso acontecesse, tanto a chuva oculta quanto a névoa oculta viriam atrás dele. Uma vila recém-construída seria extremamente vulnerável. Um único inimigo poderoso poderia facilmente eliminá-la do mapa. Por outro lado, se Hiruzen aprovasse, tudo correria bem. Com o apoio de Konoha, Konoha poderia até mesmo fornecer mão de obra e enviar tropas para proteger a vila. Assim, os inimigos de Naruto teriam que pensar duas vezes antes de agir. Se Naruto não tivesse tantos inimigos, ele não teria que se preocupar tanto. Mas o problema era que ele tinha muitos. Muita gente o queria morto. Esqueça, durma primeiro. Naruto parou de pensar demais, espreguiçou-se preguiçosamente e deitou-se na cama, adormecendo gradualmente. Ele estava exausto. Um novo dia começou, e assim que o sol nasceu, Naruto desapareceu da pousada. Ele estava voltando para Konoha. A terra dos redemoinhos era simplesmente perigosa demais para ele agora. Enquanto isso, a notícia da destruição da base avançada da névoa oculta já havia se espalhado por toda a terra dos redemoinhos e rapidamente alcançado o resto do mundo ninja. Espiões de todas as principais facções estacionadas na terra dos redemoinhos imediatamente enviaram relatórios ao saber da notícia. Na verdade, a notícia começou a se espalhar logo na manhã seguinte à explosão na base. Não havia como contê-lo. O evento foi simplesmente enorme. A destruição da base avançada da névoa oculta criou uma onda de choque que pôde ser ouvida a mais de 10 quilômetros de distância. Além disso, a névoa nem tentou esconder a notícia, não conseguiu. Muitas pessoas morreram, e muitas sabiam disso. Para garantir que os ninjas sobreviventes da névoa não fossem emboscados novamente na mesma noite da explosão, Ozuki Iekatsu ordenou que todos os agentes da névoa na região recuassem imediatamente. Ao mesmo tempo, Hattori Hyuno ordenou que as forças especiais e unidades de rastreamento da névoa intensificassem a perseguição a Naruto. Além disso, ele aumentou diretamente a recompensa por Naruto, 5 milhões de ryu por informações e 20 milhões de ryu por ajudar em sua captura. Os movimentos incomuns da névoa oculta eram impossíveis de esconder. Como resultado, agora toda a terra do redemoinho sabia. Naruto Saito, discípulo pessoal do terceiro Hokage, um assassino de elite Anbu de Konoha com o codinome Akame, lançou um ataque à meia-noite na base avançada da névoa oculta e usou dispositivos explosivos para destruir o acampamento inteiro, causando mais de 1000 baixas da névoa. Essa notícia foi nada menos que devastadora. Quando se espalhasse completamente, abalaria todo o mundo ninja. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.